ali. 14, 15, 16. Então eu vou ler o texto. Está quase acabando, né? Quantos versículos faltam? Vai até que versículo? Capítulo 13 vai até que versículo? 25? Então, falta pouquinho, né? Falta só um pouquinho para acabar Hebreus. Olha, fizemos um comentário completo, né, de Hebreus. Dá para virar um livro e vender e ganhar bastante dinheiro, né? O pessoal compra bastante comentário bíblico no Brasil, né? 4 anos? 4 anos estudando Hebreus, hein? Isso é muito bom, né? Estamos aprendendo, ainda temos muito que aprender, né? Depois de acabar Hebreus, os irmãos têm pedido para falar alguma coisa sobre escatologia. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, porque assim, para falar sobre esse tema não pode ser um livro, né? Tem que ser um tema, é um tema. Então aí é algo diferente, não é uma exposição versículo por versículo. Há bastante tempo atrás eu falei sobre o Apocalipse aqui na igreja. Eu dei um estudo sobre o Apocalipse, todo o livro. Mas faz tempo, muito tempo isso. E agora, se eu for falar sobre esse tema, não dá para pegar o Apocalipse versículo por versículo. Não dá para fazer isso. Porque o Apocalipse não fala só de escatologia, né? Então não sei o que eu vou fazer. Mas logo a gente acaba. Daqui a alguns meses a gente acaba esse Hebreus, né? Eu acho que não vai demorar tanto assim, porque até o versículo 25 não falta muito, e também tem mais palavras de despedida, então isso é mais rápido. Mas o tema escatologia, ele requer um caminhar por vários textos diferentes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Talvez façamos isso, vamos ver. Mas agora estamos aqui. Então vou ler aqui Hebreus 13, 14 a 16, fala assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Muito bem, vocês devem se lembrar que no trechinho anterior nós enfatizamos a necessidade, à luz do texto, de abandonar dos judeus crentes. Eles tinham que deixar para trás a Jerusalém terrena. Lembram disso? O que significava Jerusalém terrena na linguagem do autor de Hebreus? Significava a conexão deles, o comprometimento deles com o culto judaico que acontecia onde? Dentro da cidade. Dentro da cidade de Jerusalém, vocês viram até uma pinha, né, o desenhinho e tudo. Dentro dos muros da cidade de Jerusalém, dentro do arraial judaico, né, havia lá o Monte Moriá. Uma montanhinha, pequenininha. E sobre esse monte, o templo judaico. E ali acontecia todo o ritual levítico, todo o culto sacerdotal levítico acontecia lá. Então, os crentes judeus, eles tinham a tentação de voltar para as práticas ritualistas, cerimoniais, né, judaicas. E isso significava apostatar da fé. Então, por isso, no versículo 13, ele fala: saiamos, pois, a Jesus, fora do arraial. Ou seja, abandonem Jerusalém terrena. Não é que era para ter raiva dos judeus, nada disso, né? O sentido aqui é um sentido simbólico, referindo-se ao culto judaico. Abandonem o templo judaico, abandonem as práticas judaicas, abandonem os rituais judaicos. Isso é coisa do passado. Todos esses rituais eram sombras de coisas que haveriam de vir. Isso passou. Então abandonem o apego a essas coisas. E fala: saiamos a ele fora do arraial, porque ele sofreu fora da porta. O autor de Hebreus enfatiza isso, né? Ele sofreu fora da porta. Então, saiamos a ele fora do arraial, deixemos lá o templo judaico e vamos nos comprometer com ele, com Jesus. Ele sofreu fora da porta, ele morreu fora da porta. Vamos também
sair para fora, romper com a Jerusalém terrena e seus rituais, e vamos segui-lo levando a sua humilhação, o seu vitupério, levando a sua humilhação, o seu desprezo, vamos até ele assim. Então, esse texto anterior mostra isso. Os judeus deveriam romper com a cidade de Jerusalém, especialmente o que ela representava, ou seja, o culto levítico. Não faz sentido os crentes agora, nessa nova dispensação, nessa nova etapa da revelação de Deus, eles se voltarem para as sombras, porque as realidades para as quais as sombras apontavam já se cumpriram. Quando um sacerdote oferecia um sacrifício sobre um altar de uma ovelhinha sem defeito, isso era símbolo do quê? Todos nós sabemos. Isso era um símbolo de Jesus, que era o cordeiro sem mácula e que foi sacrificado pelos nossos pecados. Isso era um símbolo. Quando João Batista viu Jesus, o que ele falou? Eis olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro de Deus. É ele que será sacrificado pelos pecados do mundo. Então tudo isso apontava para esses símbolos. Isso se cumpriu, ou seja, não precisamos mais dos símbolos. Então ele fala para esse rompimento. E aí no 14, olha o que ele fala. Olha, na verdade, nós não temos aqui cidade permanente nenhuma. Ele fala para romper com Jerusalém. E agora o que ele fala? Jerusalém e o que mais? Tem alguma outra cidade? Nenhuma. Na verdade, não é para romper só com Jerusalém. Na verdade, nós não temos aqui nenhuma cidade. E aqui já entra a gente, né? Porque nós não somos judeus. Tem algum judeu aqui? Acho que não, né? Não. De origem judaica, ninguém de origem judaica. Acho que não, né? Então, nós somos de origem gentia. Nós somos gentios. Os nossos ancestrais não eram judeus. Porque assim, para você ser judeu, você não tem que nascer em Israel. Para você ser judeu, você tem que ser descendente de Jacó. Se você é descendente de Jacó, não importa onde você nasça. Você pode nascer no Brasil, você pode nascer na Alemanha, você pode nascer no Japão. Você é judeu. É uma questão sanguínea, não é uma questão geográfica. Então, por isso, existem judeus brasileiros, existem judeus argentinos, existem judeus africanos, existem judeus europeus, existem judeus de todas as nações. Então, por isso, quando eu pergunto, tem algum judeu aqui? Ah, não, sou brasileiro. Não, tudo bem, mas não é essa a questão. A questão é a origem étnica. E tem muitos judeus brasileiros, muitos, eu conheço muitos. Então, nós aqui, nenhum aqui é de origem judaica. Então, nesse ponto, o versículo se aplica a nós também. Olha, os crentes judeus, eles tinham que romper com Jerusalém. Nós temos que lembrar o seguinte, olha, eles tinham que romper com Jerusalém. E, na verdade, o crente, tanto judeu como gentil, não tem nenhuma cidade aonde? Aqui. Olha, eles não têm Jerusalém. E nós não temos o quê? Não temos nenhuma também. Eles não têm nenhuma cidade aqui. Os crentes judeus não têm nenhuma cidade aqui. E nós temos alguma? Resposta? Não. Não temos. Então, é interessante isso porque isso faz o quê? Faz com que crentes judeus e crentes gentios estejam todos no mesmo barco. Crente judeu e crente gentil tem alguma diferença? Absolutamente nenhuma. Todos nós estamos em Cristo nas mesmas condições. O crente judeu não é mais bonito do que eu, não é melhor do que eu, não é mais salvo do que eu e nem eu mais do que ele. Em Cristo, os crentes judeus e crentes gentios se unem e desaparecem. Porque Paulo falou assim, olha, em Cristo não há nem judeu nem gentil. Não existe isso. Existe um novo homem, que não é nem judeu nem gentil, é o homem salvo. Aí o homem salvo não é nem judeu nem gentil, é a nova pessoa. Faz parte de um novo povo, é uma nova etnia. Se alguém perguntar para você, você é judeu ou gentil? Você vai falar assim, nenhum nem outro. Eu faço parte de uma nova humanidade. Eu sou crente. Você não é nem judeu nem gentil? Nem judeu nem gentil. Eu era. Antes eu era gentil, antes eu era judeu. Agora não. Agora em Cristo eu faço parte de uma nova humanidade. Eu sou de uma outra etnia. Eu sou dos homens, eu faço parte da humanidade celestial. Que não tem cidade aqui. Eu sou de uma outra cidade.
A minha pátria não é aqui. Não é Israel, nem Brasil. A minha pátria é outro lugar. Eu não sou dessa nenhuma etnia daqui. Minha etnia é celestial. Então, em Cristo, já não tem diferença nenhuma. Muito bem, então tem o versículo 14, que fala isso aí, o 15 e o 16. Então, olhando para isso, olhando para esses 3 versículos, nós descobrimos que a pessoa que rompeu, a pessoa que virou as costas para Jerusalém e para qualquer outra cidade, qualquer outro compromisso religioso mundano, a pessoa que fez isso, ela pratica na vida dela, espera-se que ela pratique pelo menos 3 ações. Então, por exemplo, com que cidade um muçulmano convertido teria que romper? Qual é a cidade sagrada dos muçulmanos? Meca, né? Ele se converte. O que ele faz? Eu não tenho mais nada que ver com Meca. Não vou xingar Meca, não vou desrespeitar Meca, mas eu não tenho mais uma cidade aqui sagrada. A minha cidade é outra agora. Eu saí de Meca, não tenho mais compromisso com ela. Os católicos romanos, que cidade eles teriam que deixar? Roma, né? A Roma, cidade sagrada. Não, agora eu não tenho raiva de Roma, acho até legal, tem uma pizza gostosa lá, eles vendem, muito bom, né? Um macarrãozinho legal. Gosto, um lugar histórico bonito, vale a pena conhecer, mas não é a minha cidade mais. Já foi a minha cidade sagrada, já foi. Mas eu não tenho mais uma cidade sagrada, não tenho mais esse comprometimento. Eu deixei Roma para trás, não tenho compromisso mais com isso. E, enfim, outros centros, né, sagrados, outros centros de peregrinação, né? O catolicismo brasileiro, que é um catolicismo singular, né? O catolicismo brasileiro, a gente não vê catolicismo igual em outros lugares. Qual é a cidade, a Meca do catolicismo brasileiro? Qual é? Aparecida, né? Aparecida é a Meca do catolicismo brasileiro. Então, a pessoa que se converte, ela fala o que? Olha, eu deixei Aparecida para trás. Para mim, Aparecida desapareceu. Acabou. Eu não tenho raiva de Aparecida, eu vou lá conhecer se eu quiser, vou lá fazer turismo, sem problemas, mas eu não tenho mais conexão nenhuma com essas coisas. Eu rompi com essa cidade. Eu como crente, eu não tenho cidades sagradas aqui. É isso que é importante. O cristianismo autêntico tem centros de peregrinação? Resposta? Não. Lá na Inglaterra, a igreja anglicana, a cidade de Canterbury, na Inglaterra, é um centro, pelo menos foi, não sei se ainda é, mas foi no passado um centro de peregrinação dos anglicanos. Então, os peregrinos iam até Canterbury, ali e tudo mais, porque Canterbury foi o lugar onde surgiu, onde o cristianismo inglês se instalou no século VI, com um missionário romanista chamado Agostinho de Canterbury. Ele chegou lá no século VI e ele começou um trabalho missionário ali. Então, aquele local, ainda hoje, tem lugares históricos ali muito interessantes, da chegada do cristianismo naquela ilha, na Inglaterra. E dali ele se espalhou, foi subindo para o norte e abrangeu toda a ilha. Teve alguns conflitos com monges irlandeses que vinham do norte, mas no final prevaleceu o cristianismo no formato romanista, partindo de Canterbury. Então Canterbury virou um centro de peregrinação, uma cidade sagrada do anglicanismo, por assim dizer. A pessoa que rompe com essas coisas, ele diz, olha, não tenho nada que ver com Canterbury, não tenho nada a ver com Roma, nada a ver com Meca, não tenho nada a ver com essas cidades sagradas, nada a ver com isso. Eu pertenço a uma cidade diferente, celeste. E esse homem, que tem esse rompimento com as cidades terrenas, ele realiza 3 atos. Então, o primeiro ato está no versículo 14. Dá uma olhadinha no versículo 14. Qual é o ato que ele realiza aqui? 14. Olha aí. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qual é o primeiro ato
que esse homem que rompeu com as cidades terrenas, né, com a religiosidade pregressa, que não tinha nada a ver com Cristo, qual é o primeiro ato que nós vemos aqui ele realizando? Tá fácil, né? Exatamente, olha aqui, o verbo é esse. Buscamos a que há de vir. Agora, é importante observar o seguinte. O texto fala, não temos aqui cidade permanente. Ok? Isso significa o quê? Que nós não nos comprometemos de modo definitivo com essas cidades, tanto que rompemos com elas, mas não significa somente isso. Significa também que todas essas cidades vão o quê? Vão passar. Roma vai desaparecer? Vai ou não vai? Vai. Meca vai desaparecer? Vai. Aparecida vai desaparecer? Que não precisa nem Jesus voltar para acabar tudo, porque né, com o governo que a gente tem, acho que qualquer cidade vai acabar logo. Enfim, todas essas cidades são cidades que vão desaparecer. Então, e ele fala isso, olha, as cidades daqui, com todas as suas propostas religiosas ou filosóficas e tudo mais, essas cidades todas, elas vão desaparecer. Então, tudo que elas representam e todo apego que nós tínhamos com elas, né, tudo isso vai sumir. Então, por exemplo, há pessoas que não são religiosas, mas elas podem ser fortemente voltadas para a filosofia ou para o ateísmo e terem algumas cidades que são o símbolo, né, da sua mentalidade. Sei lá, o ateu ele vai admirar o quê? Que cidade o ateu vai admirar? Talvez Paris, né? Ali sim, né? Aquela mentalidade livre que há em Paris, né? Os franceses têm a mentalidade aberta, a mente aberta. Ali foi o centro da Revolução Francesa. O livramento da religião, o livramento da opressão, né, essas coisas todas. Então, ali é a cidade luz. Né? A cidade que envolve uma mente aberta, um comportamento livre de religiosidade. Bênção, Paris, né? Aquilo é um esgoto, mas o pessoal acha que aquela cidade representa a iluminação intelectual, a iluminação mental, a modernidade e tudo mais. Olha, eu não tenho nada a ver com nada disso. Paris também vai desabar. Todas as cidades vão desabar. Todas. E tudo que elas representam vai desabar também, vai desaparecer com elas. Então veja, é muito interessante isso, quando ele fala não temos aqui cidade permanente, veja o capítulo 12. Ronaldo, pegue o capítulo 12 e veja os versículos 26, 27 e 28. Só que aqui ele amplia. Se o texto fala no versículo 14 do capítulo 13, ele fala de cidade, no capítulo 12, versículos 26 a 28, a visão é ampliada. Olha o que ele fala aqui. Olha só, ali, 26. Olha só o que fala. Olha que interessante isso aqui. Vejam como existe aqui no versículo 14 uma nota escatológica. Fala, não temos cidade permanente. Ou seja, todas as cidades vão desaparecer. Todas. Inclusive, graças a Deus, até São Paulo vai sumir. Graças a Deus, não vejo a hora de sumir logo. Mas enfim, veja. Aquele cuja voz abalou então a terra, quem é? Quem falou e a terra tremeu? Deus, né? No Sinai, ele falou, o monte tremeu. Agora, porém, ele promete, olha só que coisa séria aqui. Deus promete fazer o quê? Olha só, ainda uma vez, por todas. Ou seja, a última vez, né? É mais uma vez e é a última vez. Ele diz, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E vejam, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa o quê? A remoção
dessas coisas abaladas. Que coisas? A terra e o céu. Ou seja, é permanente ou são permanentes? Não. Serão todos removidos. E vejam, como tinham sido feitas. Ou seja, o que nós conhecemos, né? O universo como nós conhecemos vai sumir. Imaginam isso? Os céus e a terra que nós conhecemos vai simplesmente sumir. Sim, Márcio. Hã? Isso é escatologia. É. E ele fala, olha, o homem que rompeu com a cidade terrena, a cabeça dele é cheia de escatologia. Por quê? Porque ele fica anelando essas coisas. Ele fica pensando nessas coisas. E lembrando que o que tem agora vai ser removido para que as coisas que não são abaladas, olha aqui, ó, permaneçam. Então não temos cidade permanente, mas haverá o dia em que uma nova realidade vai se instalar e essa realidade é permanente. Olha o 28. Por isso, recebendo nós, aqui já não é uma cidade, o que é agora? Um reino. O que é inabalável nesse contexto aqui? Que não se abala e, consequentemente, não desaparece, não é removido. É um reino inabalável. E aí diz, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Já que eu sou cidadão de um reino que nunca vai passar, vamos, em gratidão a Deus, vamos servi-lo de modo reverente e com temor no coração. Nós pertencemos a um outro reino. Aqui é interessante porque ele não fala de cidade, ele fala de reino. É maior, né? Maior. Hebreus fala de cidade, que vamos receber, fala de reino e fala de mundo. Então é algo que vai aumentando. Ok? Muito bem. Ronaldo, coloque aí também, é interessante isso, capítulo 10, versículo 34. É muito importante a escatologia em Hebreus. Porque tira a gente daqui, do apego aqui. Porque isso aqui não é muito breve aqui, não é? É muito breve, não é muito breve essa vida? Esse mundo não é passageiro, a vida não é passageira? Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que Paulo diz sobre nós? Nós somos o quê? Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo está só aqui, irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes. Porque acaba tudo. Então não faz sentido a vida. A vida não faz sentido. Então, aqui o autor de Hebreus, ele remete a nossa mente para a escatologia. Olha, tudo isso vai passar. Nós temos um reino que não se abala e vamos entrar na posse dele. Olha lá o versículo 34 do capítulo 10. Olha aqui, ó. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Como é que eles conseguiram fazer isso? Socorrer os encarcerados correndo risco de vida. E aceitaram alegres a perda dos bens por serem crentes. Como eles conseguiram passar por essa situação com alegria? A resposta está aqui. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior. E o que mais? Durável. A cidade aqui não é permanente, mas o nosso patrimônio é durável. Durável. Então, tudo que nós temos, irmãos, não importa a imensidão ou a pequenez do que nós temos. Tudo isso vai desaparecer. Não é triste a vida do homem sem esperança? Tudo vai sumir. Tudo vai sumir. Nós vemos, né? Curioso, quem gosta de ruínas, né? Como eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto muito de visitar ruínas antigas. Eu fico impressionado, minha imaginação vai longe quando eu vou nesses lugares antigos, né? Eu já fui várias vezes, Deus me deu oportunidade de ir várias vezes em lugares antigos assim. E eu fico perplexo ali, pensando, nossa, isso aqui era algo fora de série. Isso aqui era de uma imensidão sem tamanho. Algo de deixar qualquer um de boca aberta. Quando eu fiz 25 anos de casado, eu dei um presente para Simone, não para mim.
para Simone. E eu levei ela em Roma. Eu não queria ir, mas ela queria, eu dei esse presente para ela. Nós ficamos 10 dias em Roma. E um dia, nós separamos para ir num monte chamado Palatino. Esse monte é uma das 7 montanhas de Roma, o Palatino. Aliás, a palavra palácio surgiu por causa das construções do Palatino. E os palácios construídos ali no Palatino eram os palácios dos imperadores. Irmãos, só tem ruínas lá. Eu e a Simone ficamos o dia todo lá. Nós não conseguimos visitar tudo no palácio. Não conseguimos. Nas ruínas. Não conseguimos entrar em tudo. Irmão, já estava já com dor na perna, mais do que a Shirley, mais do que o Márcio, andando pelo Palatino. Irmãos, é tão gigantesco. É tão gigantesco. É inimaginável. Olha, assim, a Casa Branca, nos Estados Unidos, acho que era o canil deles. Estou falando. A Casa Branca nos Estados Unidos, acho que era o canil deles. Brasília, acho que era o galinheiro. Brasília era o galinheiro. Acho que era. Brasília seria. O que tem lá em Brasília seria o quê? Seria talvez onde criariam porcos lá. Gente, é uma coisa fora. Não tem como medir aquilo. São palácios tão gigantes. Se você quisesse se esconder do imperador, era só entrar no palácio. Ele nunca ia te achar. Mas nunca ia te achar. É gigantesco, gigantesco, gigantesco. Jardins imensos. As salas ali com piscinas dentro. Salas com ginásio dentro da sala. Você fala, meu, o que é isso? É coisa de maluco, de tão grande que é. E onde está a glória disso? Agora. Ruínas. Aí dá para entender porque eles se matavam para virar imperador. Até eu quero morar aqui. Eles se matavam por aquilo. Porque a esperança deles era só aqui. Mas tudo aquilo passou, acabou. Agora vendem bilhete para entrar para ver lá, aquele monte de gente lá dentro, vendo tudo, até jogando lixo. Tem brasileiro lá, né? Eles jogam lixo, tudo. Então, enfim, é isso. Virou isso. Ruínas. Passou a glória daquilo tudo. Então, é muito triste isso. Se aqueles homens que eram donos do mundo, os imperadores romanos, eram donos do mundo. Olha o que sobrou do patrimônio deles. Nada. Só pedras ali, velhas, e mato crescendo. Só isso. Nós, no entanto, nós temos um patrimônio superior e durável. E é isso que o autor de Hebreus enfatiza. E ele fala, olha, tendo isso, nós então buscamos a cidade que há de vir. Aqui é interessante esse verbo. Buscar a cidade que há de vir. E a pergunta que eu faço agora aqui para vocês é a seguinte: como que eu faço isso? Como que eu busco a cidade que há de vir? Como é que eu faço? O que significa buscar? Aqui nessa passagem, o que significa buscar a cidade que há de vir? Porque buscar dá a ideia de você sair procurando, não é verdade? Onde está? Como eu faço para alcançá-la? Né? Eu vou pegar algum meio de transporte para chegar até ela. O que significa buscar aqui? Buscar aqui, a palavrinha que é traduzida como buscar aqui, o verbo aqui é epizetel. Epizetel. Esse verbinho, sempre que nos verbos gregos tem uma preposiçãozinha antes, epi, parar, diá, isso modifica um pouquinho o sentido do verbo. Zetel é procurar, epizetel é procurar com intensidade, ou seja, é você desejar muito. Esse é o sentido aqui. Então, epizetel é você anelar. É você ter um anelo no coração. O que é um anelo? É um desejo forte. Então o texto fala que o homem que rompeu com a Jerusalém terrena e com todas as cidades terrenas, esse homem ele tem um anelo no coração. Ele tem um desejo no coração. Isso é o sentido de buscar, de epizetel.
Ele anela algo. E o que ele anela? Ele anela a cidade que há de vir. É assim o homem que rompeu com a cidade terrena. Ele fala, eu não tenho mais nada aqui. Eu não tenho mais compromisso nenhum. Nada aqui me atrai mais. Eu anelo intensamente a minha cidade. Eu anelo intensamente o meu país. Eu desejo que esse país chegue logo. Isso é o epizetel. Pode falar, Márcio. Antes de conhecer a palavra de Deus, eu sempre tinha curiosidade, tinha um desejo do céu, e as estrelas, né? E, puxa, coisa linda, eu gostaria de estar assim. Se o ET aparecer aqui com o voador, Você pensava, você queria ir com ET? Eu, hein? eu já tinha esse desejo. Sei. Aí eu conheci a palavra de Deus, larguei isso. E passou a aspirar porque as estrelas todas, tudo isso vai passar, diz o texto. Até as estrelas vão desaparecer. Que haverá um novo céu e nova terra. E nós anelamos por isso. Então tem até um hino que era cantado antigamente, eu não sei se vocês lembram, que dizia assim, da linda pátria estou muito longe. Lembra dessa música? Triste eu estou, eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Como que é? Vão celestes resplendores, né? Vão terrestres. Vãos terrestres, é isso? Resplendores. Não quero aqui ficar. Ele fala no hino dele. Então é esse anelo, né? Da linda pátria estou longe. Eu estou triste. Eu quero logo chegar na minha pátria, na minha terra, né? Abandonar tudo isso aqui e ir embora. Então, é esse o sentido da expressão buscar aqui. É um anelo, é um desejo. Então, o apóstolo Paulo, como ele fala? Ele fala assim, olha, o Senhor, naquele dia, me dará a sua herança, e não somente a mim, mas a todos que... Complete o versículo. Aquilo que o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que... Nossa, vocês estão inventando versículo, hein? Viraram tudo Valdomiro inventando. Tudo inventando versículo. Olha só, Deus revelando aí a Bíblia. Olha só, que feio inventar versículo. Que feio inventar versículo, hein? Ele fala assim, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Lembraram agora? A todos os que amam a sua... Agora ficou falando, lembrou agora, né? Agora é fácil, né? Mas olha que legal isso. O que é amar a sua vinda? É anelar esse dia. Então, como é o crente? Então, aqui, nesse nosso texto, o crente, o homem que rompeu com a cidade que ele tinha compromissos antes, esse homem agora, ele anela a pátria celeste. Ele ama a vinda de Jesus. Qual é a última oração da Bíblia? Vem, Senhor Jesus. Por que João faz essa oração? É o seu anelo, o seu desejo. Ele quer que o Senhor venha logo. Vem, Senhor Jesus. Eu anelo por esse dia. Eu não tenho cidade aqui. Eu sou um estrangeiro e um peregrino. Pedro fala isso. Pedro fala, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui caminhando no rumo da nossa pátria. Então esse é o crente. Ele não tem esse apego à cidade terrena. Ele anela a que há de vir. Então aqui o sentido de buscar é esse. Ele busca, ele anela a cidade que há de vir. É um desejo, né? O desejo de ir logo para casa. Note bem, o autor de Hebreus ele faz alusão a isso em outros lugares. Olha só o 2,5. Ronaldo, mostra aí o 2,5. O 2,5 e o 6,5. Para a gente ter isso
mais firmemente gravado na nossa mente. 2:5. Olha só. Nós anelamos a cidade que há de vir. Aqui, 2:5 já não fala que é uma cidade. Fala que é o quê? Aumentou ou diminuiu? Aumentou bastante, né? Era uma cidade, depois virou um reino, agora é um mundo. Né? É um universo novo. Olha lá. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Então essa cidade é mais do que uma cidade. É um reino. E é mais do que um reino. É um universo, é um mundo, é um cosmos. Veja o 6:5. Então é disso que estamos falando. E nós anelamos por isso. Temos saudade disso. 6:5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do o mundo que há de vir, o mundo vindouro. Então é isso que nós esperamos. Olha só que interessante. A Bíblia, no próprio livro de Hebreus, ele já falou sobre esse assunto. Veja o capítulo 11, versículo 8. Ronaldo, coloca aí. Olha como ele já tocou nesse assunto antes. E ele fala que os crentes do passado já tinham esse sentimento. Não é uma coisa nossa. Os crentes do passado, da época do Antigo Testamento, já tinham esse pensamento. No capítulo 11 nós já estudamos inclusive isso. Olha capítulo 11, versículos 8 a 10. Olha lá. Pela fé, lembra desse texto? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber aonde ia. Nós já estudamos isso em Gênesis, né? Faz muitos anos a gente estudou isso aí. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele morava em tendas, né? Olha lá, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Era um peregrino. Aí vem, porque, olha o 10. Por que ele peregrinava e não construiu uma casa com alicerce? Porque ele morava em tendas, em vez de construir uma casa com alicerce. Por quê? Uma casa com alicerce é permanente, né? Se constrói com alicerce, você não pode levar a casa. Pode? Não pode. Tenda você pode levar, casa você não pode levar. Então ele morava em tendas. Por quê? Eu não vou construir uma cidade aqui nem uma casa. Por quê? Resposta aqui. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Tenda tem fundamento? Não, tenda passageiro. Né? Ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, ou seja, uma cidade que é permanente. E ele fazia o quê? Ele aguardava, olha o anelo aqui. Ele esperava que essa cidade viesse. Ou seja, é o mesmo anelo que tem o homem que rompeu com a cidade terrena. Ele aguarda essa cidade. Mas como assim? Como é que eu aguardo alguma coisa? Eu fico num lugar esperando isso chegar. Ou seja, Abraão achava que a cidade que tem fundamentos ia um dia descer. Olha que fantástico isso. Não é quando ele fala assim, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, não é que ele estava esperando morrer, né? Ele ficava lá, não vejo a hora de morrer. Como eu aguardo, não é isso que está falando o texto. Não está dizendo que ele aguardava a morte. Não. Ele aguardava, ele não aguardava ir para lá. Ele aguardava o lá vir aqui. Ele aguardava a cidade. Ele esperava que a cidade descesse. Ele ficava olhando para o céu. Mas não vai descer essa cidade? Está demorando para essa cidade descer. Não desce. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Olha o versículo 13. Versículo 13, é o mesmo lugar. Olha o versículo 13. Todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, morreram na fé. E olha que triste. Sem ter obtido as promessas. A cidade veio? Não veio. E eles morreram. Deus falhou, né? O que vocês acham? Deus falhou, né? Prometeu, morreram, não receberam nada. Que triste, né? Ter um Deus assim, né? Que fala e não cumpre, né? O que vocês acham? Gente, ainda não, né? Abraão vai ressuscitar. Abraão vai ressuscitar e vai entrar nessa cidade. As promessas vão se cumprir. O texto fala,
Olha aqui, ó. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, os que falam que são estrangeiros e peregrinos, manifestam estar, olha aqui, ó, procurando, ou buscando, ou anelando o quê? Aqui não é mais cidade, nem reino, nem mundo. Aqui é o quê? Aqui é pátria. Aqui é pátria. Então você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de pátria, de cidade, de reino e de mundo. Mas é tudo, é o que vai vir. 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, lembra do judeuzinho rompendo com Jerusalém? Se ele olhasse para trás, ai que bonitinho aquele templo. O que aconteceria? Olha o que aconteceria. Ó, teriam oportunidade de voltar. Olha o perigo aqui, né? De ficar olhando para trás. Lembra da mulher de Ló? Queriam voltar. Lembra da mulher de Ló? Quando Sodoma pegou fogo lá, caiu fogo do céu, o que ela fez? Ela indo embora, rompi com Sodoma, né? Só que ela ouviu barulhinho. Que vontade de voltar. Por que ela olhou para trás? Ela gostava de lá, né? Gostava. Então, aqui, mostrando, olha, eles nem pensavam na cidade de onde saíram. Romperam, totalmente. E aí, ó, 16, mas agora aspiram, é o buscar, é o anelar. Aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, que é a que vai descer. Então, o crente, ele aguarda isso. Ele aguarda isso, ele aguarda essa cidade que há de vir. E note em Apocalipse 21 como ela é. É muito legal isso, porque Apocalipse mostra essa cidade que nós estamos aguardando. Tem um desenho, uma descrição dela, que não dá para ler tudo hoje, para o nosso horário, mas nós vamos ver agora só um trechinho só. Apocalipse 21, 9. Olha que interessante isso aqui. É muito interessante isso. Olha que a visão, Apocalipse 21 já está no final do livro, né? Tem quantos capítulos Apocalipse? 22, né? Então já está acabando o livro. Então o livro está acabando é porque já está chegando no final da escatologia, né? O finalzinho de tudo. Olha o que acontece no finalzinho de tudo. Então se você fala, nossa, tudo vai mal, né? Calma, porque Apocalipse acaba bem. Apocalipse acaba bem. E isso é muito legal. Você ler o Apocalipse e ver como tudo acaba. Para nós, né? Como tudo acaba para nós. Então Apocalipse vai ajudar você a se livrar da depressão, da tristeza, da falta de esperança. Porque Apocalipse mostra que para o crente tudo acaba bem. Olha só o 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Esses anjos são sangue nos olhos, né? Esses anjos aqui são os anjos da tribulação. Eles derramam as taças do furor da ira de Deus sobre o mundo. Então é assim, o Apocalipse tem pelo menos 4 formas de interpretação. As principais, entre as principais 2, né, são os preteristas que falam que tudo que Apocalipse fala, ou quase tudo, já se cumpriu. Do capítulo 19 para trás, já se cumpriu. Ou está se cumprindo, mas a ideia maior é que já se cumpriu. É o preterismo. E do 19 para frente, vai se cumprir. A outra visão é futurista, profética, que fala que tudo que Apocalipse fala, com exceção dos capítulos 1, 2 e 3, que são as cartas às igrejas, do 4 até o final, é tudo coisa que ainda vai acontecer.
Então existem essas duas concepções principais. Tem uma concepção ideológica também, que fala que, na verdade, tudo isso aqui são apenas símbolos da luta do bem contra o mal. Tem a concepção histórica, que fala que, na verdade, o Apocalipse mostra as diversas fases da história do cristianismo. Essas duas são menos acolhidas. As principais são o preterismo e o futurismo. A visão futurista. O preterismo, tudo já aconteceu, exceto 19 para frente. E o futurista, tudo do 4 para frente ainda vai acontecer. Nós aqui na igreja temos uma visão futurista. Nós entendemos que do capítulo 4 para frente vai acontecer ainda. E o capítulo 4 para frente fala desses anjos que têm 7 taças cheias dos flagelos. Então nós cremos que um dia, ainda no futuro, que ainda não aconteceu, Deus vai se levantar e vai punir a humanidade com esses 7 flagelos. É o que a gente chama de a grande tribulação. Então nós ensinamos aqui na igreja que do capítulo 4 até o capítulo 19, o Apocalipse todinho, todos esses capítulos, do 4 ao 19, falam da grande tribulação, o sofrimento que Deus vai derramar sobre o mundo. Então, é algo terrível, é algo terrível. E aí tem as discussões, a igreja vai passar por isso, a igreja não vai passar por isso, aí os teólogos, né, divergem entre si. Né? Uns acham que vai passar, outros acham que não vai passar. Eu torço para não passar, porque a descrição da tribulação é assustadora. É algo que nunca se viu na história da humanidade. Então, é terrível. Então veja, João fala no final, que um dos 7 anjos que derramou a ira sobre o mundo, esse anjo, ele diz, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Deve ser uma coisa bonita, né? Noiva geralmente é bonita, né? Vocês tinham que ver a Simone, quando casou. Que linda ela está. Quando ela apareceu na porta lá, eu quase desmaiei. Apareceu na porta da igreja e falei, agora chegou o céu, né? Eu falei, Senhor, vem, mas espera um pouquinho. Né? Senhor, vem, mas espera uns 2, 3 dias ainda, né? Para eu ter uma lua de mel, pelo menos, né? Ok, mas é assim, a noiva geralmente é coisa lindíssima, né? É o dia que a moça está mais linda, né? É o dia que ela mais gasta em enfeites, né? Nenhuma moça passa o dia inteiro se maquiando para sair, sei lá, para ir no daracho. Não faz para ir numa festa, não. Agora, no casamento, ela gasta o dia inteiro. Começa até antes, né? Tem umas que passam o dia inteiro, né? Não é? Chega de manhã, tem o dia da noiva, né? Inventaram isso aí para cravar a faca mesmo, né? Custa caro, cobra caro, e ela fica lá, ela faz o que lá? Ela, nada, né? Eu quero fazer não. Ela fica lá, ela deita, ela dorme, aí toma banho com não sei o quê, aí não sei, né? Fica lá o dia inteiro. Né? E no final chega o boleto, né? Mas é isso. Mas uma coisa é certa, quando fala de noiva, fala de uma figura belíssima, belíssima. Às vezes eu olho umas noivas e eu não reconheço. Eu olho assim, mas nossa, mas quem é essa pessoa? Está tão pintada que as pessoas falam, não é a pessoa, né? A pessoa tem até que depois chamar alguém para raspar, para tirar. Porque é um reboco, né, que a pessoa põe. Né? Transforma tudo. Mas fica lindo, né? Depois que sai a maquiagem, aí a gente assusta. Mas quando está com a maquiagem é lindo. E aqui fala assim, ó. Então o anjo vai mostrar para João uma imagem belíssima. A noiva do Cordeiro. Vai mostrar. Então olha só. E me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha. E mostrou o quê? Olha aqui, ó. Olha o que ele viu. Eu queria ver isso aqui. Ele viu a cidade. Nós vamos ver, vamos morar lá. Ele viu a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Lembra de Abraão? Ele aguardava a cidade. Aqui, ó. João previu a descida dela, cumprindo o anelo de Abraão. E olha só, a qual tem a glória de Deus. Olha isso, gente, não dá para imaginar, né? Glória é brilho. Glória é brilho. Ela tem a glória, o brilho de Deus. O seu fulgor
era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Era uma cidade fulgurante, parecia um sol. E aí, na sequência, o texto descreve a cidade. As medidas, as praças, tudo. Ele vai descrever as muralhas, mostra como é essa imensa cidade, gigantesca. Então, o crente em Cristo, a pessoa que rompeu com a cidade terrena, ele anela por isso. Ele anela por essa cidade, e aqui é só um pedaço. Essa cidade é só o núcleo disso tudo. Porque na realidade o Senhor preparou um reino e um mundo, um universo que há de vir. Aqui é só um núcleozinho da sua morada, essa cidade. O que ele vai inaugurar é um reino, é uma pátria, é um universo novo. E o crente, ele anela por isso. Teve um missionário entre os índios, acho que era David Brainerd, o nome dele. Ele orava dizendo assim: Senhor, por que demora tanto a sua vinda? Por que o Senhor demora tanto para chegar? Ele orava assim. Ele estava anelando por esse reino, por essa cidade, por essa realidade celeste. Então é isso. Primeiro ponto, então, que temos aqui, no versículo 14. Volta para o 14, então. Primeiro ponto que nós temos aqui. O homem que rompeu com a cidade terrena, o que ele faz? Ele anela pela cidade celeste, a cidade vindoura. Então, se você é crente, o que se espera de você? Primeiro, tchau, cidade terrena. Não tenho compromisso com você. Suas ideias, suas crenças, seus rituais, seus valores, sua linguagem, suas filosofias, eu não tenho nada que ver com você. Nada. Eu rompi totalmente com você. Não tenho nada que ver com você. O meu coração, a minha alma, a minha mente, o meu desejo, o meu anelo estão em outro lugar. Que outro lugar? A cidade que há de vir. Eu não tenho compromisso com vocês, não tenho atração nenhuma por vocês, não tenho responsabilidade nenhuma de agradar vocês, de aplaudir vocês, de concordar com vocês, nada. Eu rompi com vocês. Eu anelo a outra cidade, eu sou crente. Eu anelo outra cidade, aqui há de vir. Essa aí, de vocês, vai passar. A que eu anelo, permanecerá para sempre. Eu sou cidadão dela. Eu, como Abraão, eu posso até morrer sem vê-la chegar. Mas eu sei que eu vou ressuscitar e eu vou vê-la um dia se instalando e se estabelecendo no universo. E é essa cidade que eu aguardo, é essa cidade que eu espero. Eu sou crente e é assim que eu penso e é assim que eu vivo. É muito importante isso. Essa é uma marca do crente. O crente ele rompeu com o sistema atual e ele aguarda o que há de vir. O crente que não tem isso, tem o quê? Não tem nada. O grande problema do evangelicalismo moderno, qual é? Ele coloca o coração do crente aonde? Aqui. Isso aí matou o cristianismo. Isso é paganismo. O paganismo é assim. Por que os pagãos adoravam os deuses? Para quê? Para ir para o céu? Por que os pagãos adoravam os deuses? Para obter o quê? Para obter uma boa colheita, saúde e prosperidade. É isso. Então, quando colocaram o cristianismo nessa posição, transformaram o cristianismo numa religião pagã. O cristianismo foi paganizado, porque colocaram a esperança do cristão aqui, nesta cidade aqui, com os valores daqui, com os desejos daqui. O anelo do crente passou a ser aqui. O cristianismo autêntico não é assim, não. Ele vive aqui o melhor que ele pode. E ele segue em frente, ele tem suas conquistas, tudo mais, mas ele sabe, a minha cidade não é aqui. Eu vou viver aqui o melhor que eu puder, buscar o meu sustento. Se eu sou um escravo e eu puder ser livre, eu vou ser livre e vou ver o melhor que eu puder. Se eu posso melhorar de vida, eu vou melhorar. Se eu não puder, paciência, mas eu vou caminhar assim. Mas o meu coração, o meu anelo não vai ser aqui. Eu tenho uma cidade permanente.
e meu coração estará lá, e eu vou aguardar essa cidade. Esse é o cristianismo autêntico. Esse é o crente de verdade. O coração dele aguarda algo que virá. Muito bem. Na semana que vem, nós vamos ver o que mais ele faz. O crente que rompeu com a cidade terrena, ele faz mais duas coisas. Vocês vão ver que ele rompeu com Jerusalém, então ele não faz mais sacrifícios, faz? Não. Agora, nesse texto aqui, fora da cidade, ele faz alguns sacrifícios, só que é diferente. Vocês estão vendo aí os sacrifícios? Olha lá. Ó. Ele faz sacrifício de animal? Faz sacrifício do quê? De louvor. Ah, por quê? Ele não está mais em Jerusalém. Em Jerusalém o sacrifício é do quê? De animal. Ele está fora de Jerusalém. Ele faz sacrifício de louvor. Qual é o sacerdote dele? Qual é o sacerdote dele fora da cidade? Ah, por meio de Jesus. O sacerdote levítico, o judeu, ele oferecia por meio do sacerdote levítico. E nós? Por meio de? Olha lá. Ele é o nosso sacerdote. Nós oferecemos sacrifício, só que não é de bicho, é de louvor. Tem mais sacrifício? Tem, olha aqui. A prática do bem e a mútua cooperação, que são o quê? Sacrifícios, não é bicho. Quais são nossos sacrifícios? Não é mais bicho. Ainda bem, eu teria dó de matar um bicho. Né? Pensou, você cravar o punhal numa ovelhinha, num boi? Eu não tenho coragem de fazer isso. Né? Eu já matei muito bicho, mas foi sem querer. Né? Já atropelei uns 10 já. Né? Já matei. Nossa, que eu matei de cachorro já na Fernandes, está no gibi. Né? Eu não desvio. Eu tenho medo de desviar e ter um acidente. Então, quando eu vejo o cachorro, eu miro e pá, né? E vou embora. Né? Eu não desvio, não. Né? Já matei cachorro, já matei gato, já matei gambá, já matei de tudo. Você não tem ideia do que eu já matei. Não, mas sem querer. Coitado do bicho, eu não quero matar. Mas eu vejo na minha frente, eu vou fazer o quê? Vou desviar e entrar no caminhão? Não, passa por cima e tchau, bichinho. Né? E eu falo, Simone, segura que esse já era. Então, eu cheguei em casa, eu tenho que tirar os pelinhos do para-choque. É normal, mas matei sem querer. Eu não fui lá e cravei uma faca. Meu Deus, né? Agora, imagine ter que fazer isso, matar um bicho assim, né? É horrível isso, horrível. Então não temos que fazer isso. O nosso sacrifício é o quê? Louvor. O que mais? A prática do bem e a mútua cooperação. Aqui é koinonia, a comunhão. Então, na nova cidade, como cidadãos da outra cidade, fora de Jerusalém, como é que nós sacrificamos? Nós louvamos, nós fazemos o bem e nós temos comunhão. Sabe o que é isso aqui? Sacrifício. Olha que legal. Nós não cantamos agora há pouco? Sabe o que foi aquilo? Sacrifício. Por que sacrifício? Porque para eles... Não, é um paralelo, porque assim, para eles isso custava. Para a gente não custa muito. Para eles custava. Né? Eles se reunirem, era perigoso, perdiam os bens, podiam ser presos. Né? Então para eles era um sacrifício. Para nós é de boa, né? Um sacrifíciozinho barato. Para eles não era sangrento. Para eles louvar e ter comunhão era sangrento. Por que muitos abandonavam a congregação? Não abandonemos a congregação como é costume de alguns. Por que faziam isso? Abandonavam a congregação? Porque era um sacrifício, era perigoso. Então era melhor não se reunir. Aqui ele fala, mantenham a comunhão. Aqui não é mútua cooperação, aqui é koinonia. Mantenham a comunhão. Mas isso é um sacrifício. Isso pode custar caro. Ter comunhão pode custar caro. Imagine se no Brasil proibirem as reuniões da igreja. Nós vamos se reunir? Nós vamos nos reunir? Se o Brasil proibir? Vamos ou não vamos? Nós obedeceremos o Lula ou Jesus? Vamos obedecer Jesus.
Ah, mas o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino vai nos prender. Nós vamos obedecer Jesus. Escondidos, talvez. E aí nós vamos entender o que é um sacrifício de coinonia. Correr o risco de ser preso, apanhar na polícia, perder bens, pagar multas. Sacrifício. Mas é um sacrifício de coinonia. E Deus se compraz disso e nós vamos oferecer isso. Tem jeito. Não adianta. Se o Estado fizer isso, nós não teremos opção. Teremos que desobedecer. O Estado vai nos obrigar a desobedecer. É ali, ó, o louvor. Ou seja, é um sacrifício só de quem? Quem confessa o seu nome? Quem são? Os crentes, né? Então isso aqui é um sacrifício exclusivo de um grupo de pessoas. Não é qualquer pessoa que oferece isso aqui. Tem um grupo específico. São os que confessam o seu nome. Então nós veremos tudo isso na próxima semana. Vamos ver os textos certinho e tudo. Né? Vendo como é o homem que rompeu com Jerusalém. Como é o homem que rompeu com Aparecida. Como é o homem que rompeu com Meca. Como é o homem que rompeu com Paris. Como é o homem que rompeu com Roma. Como é o homem que rompeu com, sei lá, Machu Picchu. Assunção. Como é o homem que rompeu com Assunção, né? Com São Paulo, com Atibaia, enfim. Né? Com Guarulhos. Meu Deus, romper com Guarulhos, eu vou romper agora mesmo. Ok. Será que um dia isso pode acontecer no Brasil? Oi? Será que um dia isso pode acontecer? Pode acontecer. O Jorge está perguntando, será que algum dia pode acontecer isso do governo criminalizar o cristianismo? Nunca duvide das ações, da ousadia do diabo. É só tornar crime. É só falar assim, ó. É só falar assim, ó. Qualquer religião que ensinar que só ela é o caminho é criminosa. Sobra para quem? Não precisa falar do cristianismo. É só falar, qualquer religião que falar que só ela é a verdadeira, essa religião é criminosa porque não está respeitando as demais religiões e isso é crime. Pronto. Acabou. Já virou crime. Eu não sou contra o cristianismo. Eu falei que as religiões, só tem uma que faz isso. Azar de vocês. É sutil a coisa. É sutil. É só dizer isso. Se você... Outra coisa, qualquer religião que tentar impor ou divulgar suas crenças aos outros, dizendo que os outros estão errados, e que a fé deles é a única, essa religião que fizer isso, é criminosa também. Ou seja, não poderemos mais evangelizar. E assim vai, devagarinho. Aí, pronto, somos criminosos. Acabou. É sutil a coisa. Né? Bom, vamos fazer oração? Ô, Dimir, sim. Não, assim... mas... Assim, o aliancismo não tem conexão com a lei cerimonial. O aliancismo, ele fala assim, ó, nós estamos no lugar, nós somos o novo Israel, mas nessa nova realidade, a lei cerimonial deixou de existir. Então, no aliancismo, há uma divisão entre lei moral e lei cerimonial. Eles falam, a lei moral permanece e nós, como novo Israel, temos que obedecê-la. Mas a lei cerimonial deixou de existir. Então, o aliancismo não vê problemas nisso aqui. É um Israel sem compromisso com a lei cerimonial. O aliancismo diz isso expressamente. Isso é uma das grandes afirmações do aliancismo é essa. Então, nós cremos que a lei tem no mínimo duas vertentes. A vertente moral e a vertente cerimonial. Tem a lei civil também, tudo mais. Mas as principais são essas. E o novo Israel, sob a nova aliança, está livre da lei cerimonial. Então, não tem problema para eles aqui. Rompeu com aquela cidade seu cerimonialismo. Ok? Vamos fazer oração então?
Senhor, muito obrigado por essas bênçãos que o Senhor nos concede, de aprendermos verdades tão preciosas. Temos uma cidade permanente, gloriosa, fulgurante, que tem alicerces que não passará. E louvamos o seu nome por isso. Muito obrigado, porque um dia essa cidade descerá do céu, num novo reino, numa nova pátria, num novo mundo, num novo universo. E faremos parte dela como cidadãos redimidos pelo Senhor. Entraremos nessa cidade pelas portas e estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor estará no meio dela e nós vamos servi-lo pelos séculos dos séculos. E ali não haverá dor, nem lágrimas, nem pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Ó Deus, ajuda para que nós amemos a sua vinda, como Paulo amava. Ajuda para que nós anelemos essa cidade, como Abraão anelou e os patriarcas anelaram, que nós também a anelemos intensamente. Que o nosso rompimento com as cidades terrenas seja completo e nós desejemos e busquemos e anelemos de todo o coração a cidade que há de vir. Pedimos essas bênçãos alegres por essas lembranças. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.